Oi gente, meu nome é Dalila Ferreira, sou maquiadora, trabalho aqui na Bioestética, trabalho nesse ramo já tem mais ou menos uns 12 anos, né? E hoje eu tô aqui para mostrar um passo a passo de uma maquiagem. Quem for mais ousada pode usar durante o dia e à noite ela fica perfeita também, né? Com tons de marrons, delineado e uma boca mais clara. O primeiro passo é você saber o seu tipo de pele, né? Se ela é oleosa, se ela é mista, se ela é seca. Para cada pele existe um produto específico, né? Eu gosto de usar um produto que chama Fix Plus, né, da MAC, mas é como se fosse uma água termal. Mas nas drogarias você acha esse tipo de água termal também, dessa marca, que também é ótimo para você hidratar a pele, ficar melhor para poder receber a maquiagem. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai passar um primer. Eu gostei muito desse primer. A gente pode usar todos os dias antes do seu protetor solar, né? Que ele vai tampar os porinhos, vai deixar a pele mais macia para poder receber a maquiagem e durar mais tempo. Depois disso, eu corrigi a minha sobrancelha com uma sombra marrom sem brilho, né? Com um pincelzinho fino, então eu contornei minha sobrancelha para ela realçar mais. Se você não gosta de uma sobrancelha mais marcada, então você maneira um pouquinho mais nessa sombra. A base que eu usei foi um bege 6 da Mary Kay. Eu espalhei com o pincel Dual Fiber. O pincel Dual Fiber, ele é esse daqui, porque ele tem dois tipos de cerdas, né? E ele é bem macinho para você espalhar a base em todos os poros, assim, não deixa a pele tão carregada. Depois eu fiz a correção com o corretivo mesmo. Eu gosto de usar o corretivo da Crayolan, que ele pode ser um pouquinho mais pesadinho, mas ele tampa bem as imperfeições, as olheiras, então ele é um produto legal de investir. Depois disso eu passei o pó pra gente poder fixar tudo aquilo que a gente passou antes, né? Na correção eu fiz a marcação para poder afinar um pouco o rosto e um pouquinho o nariz, né? Fiz a marcação com um tom mais escuro de corretivo e um tom de corretivo mais claro. A maquiagem dos olhos passando um primer. Esse daqui é da Urban Decay, mas basicamente todas as marcas já têm um produto específico para os olhos para você passar a sua sombra antes. O legal desses primers para os olhos é que ele intensifica a cor, né? Então assim, para você mexer com uma sombra preta, por exemplo, o primer ele é perfeito para não deixar escorrer tanto e ficar uma sombra bem marcadinha mesmo. Então eu passei um marronzinho, até da Mary Kay também. Eu espalhei esse marronzinho, depois vim com um marrom mais claro, com um pincelzinho, que ele é um pincelzinho mais ovalzinho assim. Esse pincel aqui é o 224 da MAC, mas tem uma marca mais barata que você vai conseguir achar, que chama Ariana, a marca, né? Que dá pra você, que esse é o pincel que você vai fazer o esfumado. Então esse esfumado você faz em movimentos circulares nos olhos, assim, e ele vai tirar aquela marca que fica entre as sombras. Depois eu iluminei com uma sombra um pouquinho mais clara os olhos, né? E delineei o olho com a canetinha de delinear da Mary Kay, né? Que é essa daqui, que tem uma pontinha legal, durinha, que você vai conseguir delinear bem seus olhos. Depois que eu delineei, passei o marronzinho, esfumei, passei um pouquinho de preto no cantinho, só para dar uma levantada no olho. Passei o lápis preto, também para fechar um pouco o olhar, e passei a máscara. Eu gosto de passar dois tipos de máscara, porque meus cílios são pequenininhos, então eu gosto de passar para poder aumentar. Uma para dar volume e a outra para alongar um pouco. Depois disso tudo feito, passei o blush. O blush eu gosto de usar um mais tom terroso, um terracota, e um mais
ele não é rosado, mas só pra poder dar um arzinho de saúde nas bochechas. E eu gosto de passar ele um pouquinho pra cima do que eu afinei, pra ele poder não deixar o rosto tão marcadinho aqui assim na bochechinha. Depois do blush eu iluminei, que eu gosto de iluminar essa área aqui, um pouquinho do nariz e a testa, para poder ficar uma maquiagem mais iluminada e bonita. Passei um batom mais cor de boca, para poder não deixar assim tão pesado. Mas se você gostar de uma maquiagem com a boca mais pesada, esse olho também deixar aquela maquiagem tão pesadinha, né? Então dá pra você passar um batom um pouco mais escuro também, um vermelho, um vinho, que tá super usando também. E depois eu finalizei novamente com aquela água termal. Por quê? Porque ela vai fixar a maquiagem e também não vai deixar aquela carinha de pó. Então fica legal de você usar depois também pra fixar a maquiagem. Então foi esses produtos que eu usei. O videozinho tá bem legal, passo a passo. Espero que vocês gostem. E depois, quem precisar de alguma dúvida, tirar alguma dúvida, é só me procurar.